Vamos conversar um pouco sobre meditação e criatividade. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é sobre por que a criatividade muitas vezes ela está bloqueada. Por que muitas vezes a gente não consegue ser criativo. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que a gente tem pouco estímulo para ser criativo. A gente é ensinado a pensar de maneira sempre racional. A gente é ensinado a cumprir objetivos, a chegar nas metas e muitas vezes esse processo não deixa que a criatividade flua, né? A gente não é motivado, a gente não é ensinado a pensar fora da caixa, né? A criar, a ser mais criativo, né? A olhar para as coisas e tentar juntar coisas diferentes e criar uma coisa nova ou encontrar soluções diferentes para problemas que acontecem. Então a nossa cultura, a nossa maneira de viver, ela poda muito a nossa criatividade. E nesse processo a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai deixando a criatividade de lado. E aí, eu sou o Fernando e o objetivo desse canal é te ajudar a colocar a meditação na sua rotina, te ajudando a encontrar a paz no meio do caos. E aí a gente precisa pensar outro ponto, que é o que é ser criativo, né? Porque ser criativo não é somente criar algo, fazer algo do zero ou fazer diferente. Ser criativo é viver da sua maneira. A criatividade ela está muito relacionada à autenticidade. Quando você consegue encontrar caminhos únicos para você viver a sua vida, para você conseguir fazer escolhas que estão mais relacionadas a quem você é, tá? Então, a criatividade é viver a vida à sua maneira, tá? Basicamente isso. Então, eu preciso trazer a criatividade não só quando eu vou pintar um quadro, quando eu vou escrever um poema, mas quando eu vou tomar uma decisão de como eu vou seguir minha vida, como que eu vou seguir no meu trabalho, como que eu vou seguir na minha vida pessoal. Eu consigo encontrar maneiras criativas de me expressar, de conseguir o meu sustento, de me relacionar com as pessoas. Então a criatividade ela é muito mais ampla do que só ali naquele momento de pegar um pincel, alguma coisa assim. Então a gente precisa trazer a criatividade para tudo que a gente está fazendo. É muito importante que a gente deixe a criatividade fluir, que a gente tenha espaço, que a gente tenha coragem, né? O incentivo entra aí, da gente conseguir trazer essa coragem de mostrar para o mundo o que a gente tem de melhor. Então, como que eu faço para deixar a criatividade fluir? Bom, o que impede a criatividade de fluir é a nossa mente. Então, todo esse conteúdo que a gente vem carregando, né? Como a gente conversou, da cultura e tudo mais, isso acaba limitando a nossa maneira de se expressar. Então, a mente, não só os conceitos, mas a mente em si, ela é travada, ela é quadrada. Então, a gente precisa deixar um pouquinho a mente de lado. Na história, né, a gente vê que as pessoas mais criativas, né, os grandes criadores, eles sempre relataram um estado de não mente, um estado de transe, um estado de foco profundo, no qual você não estava ali perdido nos pensamentos comuns, sabe? Na ansiedade, na preocupação, no tédio. A gente não fica ali naquele processo normal da mente. Então a criatividade ela acontece além da mente, além do pensamento. Então quando a gente silencia um pouco a mente, quando a gente se acalma, quando a gente perde um pouco a identificação com essa mente, quando a gente cria um espaço com esse barulho mental, a gente cria um vazio, a gente cria um espaço no qual a não mente, no qual a nossa consciência consegue se manifestar. E a criatividade acontece aí. A gente consegue encontrar soluções, a gente consegue pensar melhor, a gente consegue deixar todo esse potencial que está dentro de nós se manifestar. A gente precisa então olhar mais para dentro. Quanto mais você se acostuma a perceber, a se perceber além dos seus pensamentos, quanto mais você se acostuma a olhar para si mesmo, a conseguir enxergar a vida, enxergar as coisas que acontecem ao seu redor, além desse barulho da mente,
mais a criatividade vai surgir. Mais você vai tomar decisões que vão um pouquinho além desse pensamento quadrado, de somente pensar em eficiência, em ganhos. Você consegue pensar de uma maneira um pouquinho mais ampla e que pode até melhorar esse objetivo de conseguir mais, de fazer mais. Mas se você só pensar nessa questão de eu preciso usar o meu tempo, eu preciso fazer as coisas somente pensando no objetivo de ganhar mais, de chegar mais rápido. Se eu pensar assim, eu mato a criatividade. Agora, se eu conseguir trazer esse estado criativo, se eu conseguir trazer esse silêncio na mente, se eu conseguir olhar mais para dentro, eu vou conseguir encontrar soluções diferentes, eu vou conseguir pensar em maneiras mais até prazerosas de viver esse processo e que podem também me trazer mais eficiência, que podem me trazer rotas diferentes para chegar no mesmo lugar, que são muito mais prazerosas e muitas vezes até mais eficientes. E aí a gente entra na meditação. A meditação é a ferramenta perfeita para você conseguir olhar mais para dentro e trazer essa criatividade. Então, quando a gente pratica a meditação, a gente se volta mais para dentro, olha para o que a gente está pensando, sentindo, a gente consegue desacelerar e a gente consegue lidar com essa mente, a gente consegue perceber esse espaço que existe entre a mente e entre a consciência, que é o que nós somos. E aí, quando você consegue se ancorar um pouquinho nessa consciência, a criatividade flui. Bom, eu vou deixar agora no final desse vídeo uma prática de meditação para você conseguir meditar e deixar essa criatividade vir à tona. Bom, obrigado por você ter ficado até aqui e lembre-se, você não é a sua mente. Tchau, tchau.